Entrevista com o Gabriel Barreiro, novo coordenador técnico das divisões de base do Esporte Clube Bahia. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao Esporte Clube Bahia. Queria que você começasse falando um pouco sobre como surgiu esse convite para vir trabalhar aqui no Bahia, o que fez você aceitar esse desafio. O convite surgiu com algumas mudanças que estavam ocorrendo aqui. Então, o coordenador técnico Milton Costa teve sua saída. E essa vaga foi indicada para outros profissionais, assim como para mim também. E teve todo um processo, né, de seleção. Então, pude conversar com os dirigentes do clube e tive essa opção de vir para cá. Foi aceito, fico muito orgulhoso de estar aqui. E a opção por estar aqui no Bahia é simples, a decisão foi muito fácil, na verdade. É um clube que dispensa comentários a nível de grandeza, conversa muito com as ideias que eu tenho com relação ao trabalho em si, ao desenvolvimento de pessoas, de jogadores. Então, tudo combinou, foi tudo muito interligado a nível de ideias para que eu estivesse aqui. Então, surgiu a oportunidade, foi muito interessante para mim e eu espero muito contribuir, colaborar com a confiança que foi dada para estar aqui no Bahia. Conta um pouquinho da sua trajetória, clubes por onde você já passou, como você iniciou a carreira, cursos, especializações. Perfeito. Eu fui atleta amador, não cheguei a nível profissional, então fui até meus 21 anos, terminando a faculdade, inclusive. Sou profissional de educação física, então eu iniciei fazendo alguns estágios em alguns clubes, como Portuguesa, que é do Rio de Janeiro, o próprio Audax, que era um outro clube empresa anterior à mudança do nome. A partir de então eu fui para o Botafogo, fui ao Regatas do Rio também, onde iniciou a relação com o Eduardo Freeland, atual diretor de futebol do Bahia. E depois disso fiquei por 2 anos e meio no Botafogo, no futebol de base também, nas categorias de base como supervisor técnico. Depois tive a oportunidade de colaborar com o Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, durante 3 anos e mais uma temporada no Vasco, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Até chegar na CBF, que foi um convite feito no ano de 2018, por onde fiquei por mais ou menos 4 anos, também fazendo a coordenação técnica das escolas. A CBF possui algumas escolas de desenvolvimento de atletas, então fazia a coordenação técnica de lá. Essa foi minha trajetória, então a nível de desenvolvimento de pessoas, jogadores, é o que eu mais tenho feito isso desde 2008. Então são aí mais ou menos 14 anos militando e tentando colaborar e muito aí para o desenvolvimento de crianças, jovens, atletas. Você citou aí Eduardo Freeland, nosso novo diretor de futebol também que chegou recentemente. Como essa relação, ele teve participação nisso? Vocês já trabalharam juntos? Fala um pouquinho dessa relação com Freeland. Perfeito. A gente trabalhou junto no período do Botafogo, foram quase 3 temporadas, 2013, 14 e 15. Ele era o atual gestor da base nesse período. E eu também fazia parte da supervisão técnica das categorias sub-15, junto com outros profissionais. Então a gente teve esse período de trabalho, foi um período muito bom na minha carreira, então talvez um dos períodos mais que eu pude mais aprender e pude mais desenvolver. Então a relação veio desde então, mas aí os projetos da vida mudou, né? Ele seguiu no Botafogo, fui para o Flamengo logo em seguida. Ele também teve outras passagens em outros clubes, como Cruzeiro, teve outras passagens pelo Botafogo, enfim. Então, mas aí, a partir do momento que a gente teve essa primeira relação profissional, a gente seguiu em contato sempre. Então, os profissionais de futebol se falam muito, então existe muita troca dos profissionais, independente do clube, independente da rivalidade. Bons profissionais sempre estão em contato para evoluir sempre, então os clubes de base, falando mais da nossa área, eles conversam muito para desenvolvimento, para conhecer atletas, para novas estratégias para desenvolver, enfim. Acho que o futebol de base em si tem uma união muito boa, visando o melhor para todo mundo, assim, tanto para clubes quanto para jogadores. Então essa relação vem desde 2013, que foi quando eu entro no Botafogo, até por convite do próprio. Então, quando existe a oportunidade aqui no Esporte Clube Bahia, um dos nomes indicados, ele teve também a parcela de ajuda nessa situação de indicação, e a partir daí tive outras conversas com o vice-presidente Vitor Ferraz, que eu agradeço muito, inclusive, pela confiança. Então, sim, teve a participação da indicação, não a participação da efetivação, mas a indicação, sem dúvida, facilitou a chegada, até o nome chegar até o Bahia. E aí sim, não tive nenhuma dúvida
a aceitar, enfim, foi fácil a decisão, na verdade, porque é um projeto que já conhecia naturalmente, o Bahia tem uma história muito grande, então pude perceber ainda mais que hoje, atualmente, algumas temporadas atrás, o Bahia vem desenvolvendo projetos muito legais e conversam muito com as minhas ideias de trabalho também, então foi tudo muito, ao mesmo tempo uniu a minha ideia com o que o Bahia tem feito, então tomara que eu consiga colaborar e dar sequência, né, nesse trabalho perfeito. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre sua filosofia de trabalho. O que é que você entende por divisão de base, captação, competição, formação de atletas? Perfeito. Bom, estamos aqui em um ambiente de desenvolvimento, né, de pessoas, naturalmente, como eu já havia falado, mas de profissionais, visando, né, a categoria profissional. Então, a gente pensa muito em desenvolver o todo, né? O integral da pessoa, do ser humano ali. Claro que a gente vai sempre focar no esporte de rendimento, no de alto rendimento, que é o futebol de base. A gente tem as categorias de iniciação também, que tem um trabalho fenomenal. Eu pude perceber, em pouco tempo que eu estou aqui, pude perceber que já tem um trabalho muito legal da parte de iniciação, que vai até o sub-20. Então, a nível de trabalho, desenvolvimento total, integral, com a ajuda da família, com a ajuda de todos os departamentos que o futebol de base do Bahia tem. Então, eu tenho falado com as pessoas do Bahia que esse trabalho, essa engrenagem, esse carro já está andando. O Bahia já tem um processo de trabalho no futebol de base, desenvolvimento de pessoas muito bom. Então, foi uma troca simples. Eu estou entrando já num carro em movimento, naturalmente, para construir junto, de forma coletiva, como já é feito, mas, naturalmente, colocando novos áreas, vamos pensar dessa maneira, seguir com a filosofia do Bahia, desenvolver pessoas, desenvolver atletas, de forma integral, para que eles cheguem, naturalmente, ao profissional, que eles desempenhem, performem, até que o objetivo do Bahia seja esse, de revelar jogadores, enfim, que sejam jogadores de mercado, que tenham perfil para sair ou atuar no profissional do Bahia, ou que sejam negociados, enfim. O perfil do Bahia de trabalho de futebol de base conversa muito com o meu, então acredito que vai ser muito positivo para ambas as partes.